Recentemente, uma equipe de astrônomos afirmou ter identificado uma estrela com dimensões comparáveis à da Terra, composta predominantemente de diamante. Por ser muito frio, o astro, possivelmente uma estrela anã branca, teria tido carbono de sua composição cristalizado em forma de um diamante praticamente do tamanho da Terra. Os cálculos dos pesquisadores sugerem que a temperatura média dessa estrela é de TI 2.700 graus Celsius. Considere uma estrela com um corpo homogêneo de massa M igual a 6 vezes 10 a 24 kg, constituído de um material com calor específico de meio kJ por quilograma graus Celsius. A quantidade de calor que deve ser perdida pela estrela para que ela atinja uma temperatura final de TF700 é igual a... Vamos aos dados. A massa 6 vezes 10 24, a capacidade térmica é meio kJ por quilograma graus Celsius e temperatura final menos a temperatura inicial 2.000 graus Celsius. Então a quantidade de calor dado seria a massa 6 vezes 10 a 24 vezes o C, que é igual a meio, vezes a variação de temperatura, que é 2 vezes 10 a terceira. 2 vezes meio dá 1, então 1 vezes 6 é 6, 10 24 com 10 a terceira dá 10 a sétima. Então, resultado 6 vezes 10 a 27 kJ, alternativa B. Um dos materiais que a artista Gilda Prieto utiliza em suas esculturas é o bronze. Esse material apresenta calor específico igual a 0,09 calorias por grama grau Celsius, ou seja, necessita de 0,09 calorias para se elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma grama de bronze. Se a escultura apresentada tem uma massa de bronze igual a 300 gramas, para que essa massa aumente sua temperatura em 2 graus Celsius, deve absorver uma quantidade de calor em calorias igual a... Vamos aos dados. Massa 300 gramas. Calor específico 0,09 calorias por grama grau Celsius. Variação de temperatura 2 graus Celsius. Então, pondo na fórmula Q igual a mc delta θ, 300 gramas vezes 0,09 calorias por grama grau Celsius vezes 2 graus Celsius. Celsius com Celsius corta, grama com grama corta, vai dar 13 vezes 10 a segunda grama, vezes 9 vezes 10 a menos 2. 10 a menos 2 com 10 a 2 dá 10 a 0, que é 1. 3 vezes 9, 27 vezes 2, que é igual a 54 calorias. Alternativa E. Para se aquecer um corpo constituído por uma substância de calor específico 0,4 calorias por grama grau Celsius, foi utilizada uma fonte térmica que fornece 120 calorias por minuto. Se no aquecimento o corpo sofreu um aumento de 50 graus em sua temperatura no intervalo de 15 minutos, então a massa desse corpo é de... Bom, os dados. Calor específico 0,4 calorias por grama grau Celsius e a potência 120 calorias por minuto. E ficou numa variação de tempo de 15 minutos. Variou a temperatura em 50 graus Celsius. Então 120 calorias por minuto vezes 15 minutos dá 1.800 calorias. 1.800 calorias, que é o que? Dividido pelo 0,4 calorias por grama grau Celsius do Czinho, vezes a temperatura de variação 50, fazendo as contas dá 90 gramas, alternativa C. Para aquecer 1 litro de água contido em um recipiente de capacidade térmica desprezível, uma pessoa dispõe de um aquecedor elétrico portátil cuja potência é de 1.273 watts, quando submetido a uma tensão de 127 volts. Considere que toda a energia fornecida pelo aquecedor seja absorvida pela água. Nessas condições, calcule a variação de temperatura da água após o aquecedor inserido no recipiente ficar ligado por 165 segundos. A potência é dada por 1.273 watts ou 1.273 joules por segundo. ΔT, 165 segundos. ΔT precisa calcular. A massa seria a densidade vezes volume. A água tem 1 kg por litro vezes 1 litro, 1.000 gramas, ou 1 kg. Q igual a mc ΔT. ΔT, então,
isolando vai dar Q sobre MC. 1273 vezes 165, dividido pela massa d'água 1000, vezes 4,18 joules por grama grau Celsius. Essa variação de temperatura Δθ dá 50,25. Se usarmos como calor específico da água 4,2 joules em vez de 4,18, teremos aproximadamente 50,01 graus Celsius. Assumindo que o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius, considere que 100 gramas de água a 60 graus foram depositados numa cuia de chimarrão que já possuía varmalato e bomba. Suponha que após um rápido intervalo de tempo, a água transmitiu 100 calorias para a bomba, 100 calorias para a erva e 30 calorias para a cuia. Qual a temperatura da água no instante exato após terem ocorrido essas transmissões de calor? Para fins de simplificação, eu ignoro qualquer outro evento de perda de energia interna da água que não esteja entre os citados acima. Bom, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, a massa é 100 gramas, temperatura inicial de 60 graus. A água perdeu 100 calorias para a bomba, 100 para a erva e 30 para a cuia, então temos que a quantidade de calor seria 100 vezes 2 mais 30, 230 calorias. Então temos que 100 calorias igual a... Não, 230 calorias igual a 100 vezes 1 vezes Δθ. Δθ é 23 sobre 10, que é 2,3 graus Celsius. Então a água perdeu 230 calorias. Ela esfriou então 60 menos 2,3, 57,7 graus. Alternativa A. Um líquido é aquecido através de uma fonte térmica que provê 50 calorias por minuto. Observa-se que 200 gramas desse líquido se aquece de 20 graus em 20 minutos. Qual o calor específico do líquido medido em calorias por grama grau Celsius? Bom, temos que é 50 calorias por minuto, massa 200 gramas, variação de temperatura 20 graus Celsius e variação do tempo 20 minutos. 50 calorias por minuto vezes 20 minutos são 1000 calorias. Então, Q é igual a MC Δθ, Q é igual a 1000. Q é igual a M, que é 200 gramas, 2 vezes 10 a segunda, vezes o Czinho, que precisa ser calculado. E a variação de temperatura, 2 vezes 10 a segunda. Czinho isolando vai ser 1000, que é 10 a terceira, dividido por 2 vezes 2, vezes 10 a segunda, vezes 10. Que dá 1/4 de calorias por grama grau Celsius, ou seja, 0,25 calorias por grama grau Celsius, alternativa B. Um corpo constituído por uma substância de calor específico, 840 joules por quilograma grau Celsius, é aquecido por uma fonte térmica e apresenta variação de temperatura conforme o gráfico. Se o corpo tem massa igual a 250 gramas, então a quantidade de calor fornecida pela fonte a cada minuto é considerar uma caloria igual a 4,2 joules. Bom, o calor específico, 840 joules por quilograma grau Celsius, Δθ 35 menos 15, 20 graus Celsius de variação de temperatura. Variação do tempo, 40 minutos, massa 250 gramas é igual a 1/4 de quilo. Uma caloria é 4,2 joules e a potência, calorias, é quantidade de energia pelo tempo, quantidade de calorias por minuto. Então temos Q igual a MC Δθ, Q igual a 1/4 de quilo, vezes 840 joules por quilograma grau Celsius, vezes a variação de temperatura, que é 20 graus Celsius. Celsius com Celsius corta, quilograma com quilograma corta, teremos 210 vezes 20, quantidade de calor 4.200. Q é igual a 4.200 joules dividido por 4,2 joules. Isso dá 1000 calorias. Potência 1000 calorias dividido pelo tempo, que é 40 minutos, temos 25 calorias por minuto. Alternativa B. O homem utiliza o fogo para moldar os mais diversos utensílios. Por exemplo, um forno é essencial para o trabalho de ferreiro na confecção de ferraduras. Para isso, o ferro é aquecido até que se torne moldável. Considerando que a massa de ferro empregada na confecção de uma ferradura é de meio quilo
que a temperatura em que o ferro se torna moldável é de 520 graus Celsius e que o calor específico do que o ferro vale 0,1 calorias por grama Celsius. Assinale a alternativa que fornece quantidade de calor em calorias a ser cedida a essa massa de ferro para que seja trabalhada pelo ferreiro, dada a temperatura inicial da ferradura 20 graus Celsius. Temos então massa do ferro, meio quilograma ou 500 gramas. Temperatura final, 520 graus Celsius. Calor específico do ferro, 0,1 calorias por grama grau Celsius, ou 10 a menos 1 calorias por grama grau Celsius. Temperatura inicial, 20. Temperatura final menos a temperatura inicial, dá um delta θ, 500 graus Celsius. Quantidade de calor seria da Q igual a mc delta θ, então vai ser o Q, que é 5 vezes 10 a segunda gramas, vezes 10 a menos 1 caloria por grama grau Celsius, vezes 5 vezes 10 a segunda gramas. Isso dá 25 vezes 10 a terceira calorias, ou 2 vezes 10 a quarta calorias, alternativa D. Meu Pix é emerson172@gmail.com. Bom, aqui temos a confirmação nutricional de um certo alimento. Tem o valor energético, carboidrato, sódio, fibra, etc. Considere que 150 gramas de castanha tenha sido queimado e que determinada massa M da água submetida à chama dessa combustão tenha sido aquecida de 15 para 87 graus Celsius. Sabendo que o calor específico da água líquida é igual a 1 caloria por grama grau Celsius, que apenas 60% da energia liberada na combustão tem efetivamente sido utilizada para aquecer a água. É correto afirmar que a massa M em gramas de água aquecida era igual a massa da castanha 150 gramas. A massa da água a gente vai ter que calcular. Temperatura inicial 15, temperatura final 87. Então, Δθ 87 menos 15, 72. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. A massa de 15 gramas de castanha, você precisa para queimar ela 9 vezes 10 a quarta calorias. Como a massa de 150 gramas de castanha é 10 vezes maior, então temos que a energia vai ser 9 vezes 10 a quinta, seria 10 vezes maior. 60% dessa energia será usada para a pessoa. Então 60% é 6 vezes 10 vezes 9 vezes 10 a quinta, que é igual a 54 vezes 10 a quarta, ou 5,4 vezes 10 a quinta calorias. 5,4 vezes 10 a quinta calorias igual a M vezes 1, que é da água, vezes 7,2 vezes 10, que é a temperatura que vai variar a água. A massa, então, seria 5,4 vezes 10 a quinta, dividido por 7,2 vezes 10. Isso dá massa de 0,75 vezes 10 a quarta gramas, ou 7,5 vezes 10 a terceira gramas, ou 7.500 gramas, alternativa D. Um corpo de massa igual a 500 gramas aquecido por uma fonte térmica cuja potência é constante igual a 100 calorias por minuto absorve integralmente toda a energia fornecida por essa fonte. Observe no gráfico a variação de temperatura do corpo em função do tempo. Calcule o calor específico da substância da qual o corpo é composto, bem como a capacidade térmica deste corpo. Bom, a massa é 500 gramas e a potência é 100 calorias por minuto. E isso ficou ligado durante 30 minutos e houve uma variação de temperatura 50 menos 10, 40. Então você tem energia total 100 calorias por minuto vezes 30, que dá 3.000 calorias. 3.000 calorias, então a gente põe na fórmula Q igual a mc delta θ, vai ser então 3.000 é igual a 500 vezes C vezes 50 menos 10, vai ser Czinho igual a 3.000 dividido por 500 vezes 40, fazendo as contas, dá 3 calorias por 20 gramas grau Celsius, ou 0,15 calorias por grama grau Celsius, que é o calor específico. Já a capacidade térmica vai ser a massa vezes o calor específico. Então, 0,15 calorias por grama grau Celsius vezes 500 gramas. Corta grama com grama,
teremos 75 calorias por grau Celsius.